Olá, amigos! Hoje nós vamos falar de uma outra passagem de Jesus em que ele fala o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Que não é para a gente orar? Vamos pensar. Nessa frase, Jesus fala o seguinte, ele estava ali no Sermão da Montanha, está traduzido em Mateus, e ele fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, como é que a gente trabalha isso e como é que a gente entende o que é a vontade do Pai e como é que a gente lida com essa questão da própria adoração? Para entender um pouquinho isso, a gente tem que lembrar que Jesus ele estava ali na região que hoje é Israel, mas existia, tanto em Roma quanto na Grécia, um panteão de deuses que se costumava adorar. Então, existia essa prática da adoração, da necessidade de submissão, porque inclusive esses deuses romanos e gregos, eles eram muito parecidos, eles tinham características muito humanas e eles eram muito melindrosos, suscetíveis, então qualquer coisa irritava esses deuses, então a pessoa que acreditava ficava ali numa função danada. Com sacrifícios, com oferendas, para tentar agradar aqueles deuses que tinham personalidades bastante belicosas. Então a função da vida dessas pessoas era fazer a prece correta, oferecer a coisa certa. E se a gente pensar, tem gente que ainda vive em função disso, decorando preces, compartilhando na internet, aquelas novenas que se você não fizer vai vir uma catástrofe bíblica sobre você, ou então com aqueles sacrifícios de não comer chocolate, não comer macarrão. E será que Deus precisa disso? Então, o que Jesus quis nos mostrar, na verdade, é que o culto a Deus não é um culto exterior. E quando a gente vai ali no Livro dos Espíritos, a gente vai buscar a lei de adoração. Então, é claro que é importante a gente adorar e a gente amar a Deus, mas o que significa adorar a Deus? É a gente ficar ali de joelhos só falando Senhor, Senhor, como fala a passagem bíblica? Ou a gente ir no centro espírita uma vez por semana e ticar a obrigação na nossa agenda? O que é adorar a Deus? Na verdade, a adoração é você colocar Deus no centro da sua vida. Porque, em geral, a gente coloca a gente mesmo, o centro da nossa vida é o nosso umbigo, é o nosso ego. Mas se a gente mudar um pouquinho essa centralidade, colocar Deus no centro da nossa existência, e aí compreendendo que nós somos espíritos numa experiência corporal e não o contrário, a gente começa a entender o que foi que Jesus quis falar. Até porque ele fala, numa outra passagem também em Mateus, misericórdia quero e não sacrifício. Então, na verdade, a adoração a Deus não é um movimento de sacrifício, de oferta material, mas é uma questão de você colocar Deus no centro da tua vida. Deus é o teu plano A ou é o plano B? Quando é que você se lembra de Deus? Só na hora em que está tudo complicado, quando a vida está difícil, ou a gente lembra de Deus durante todo o nosso dia, a gente lembra de Deus na hora de tomar uma decisão, de adotar uma determinada conduta? Como é que a gente trabalha com a nossa fé? Ela está refletida nas nossas ações no nosso dia a dia? Porque Joana de Ângeles, ela tem uma explicação também que eu gosto muito, que eu acho que cabe aqui, que ela fala que existência é vida mais consciência. Se a gente tirar a consciência, a gente tem só uma vida biológica. E a gente vê aí muita gente que tem uma vida só de prazer, uma vida que está focada só nessa questão de satisfação dos prazeres biológicos, como uma planta, como um animal. E, na verdade, quando a nossa consciência desperta na nossa evolução como princípio inteligente no universo, em que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, como nos explica Leon Denis, se agita no animal e ela desperta no homem como um ser consciencial, a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente faz tem consequências. E aí é que a gente tem que pensar se a gente está colocando o nosso ego no centro da nossa existência ou se a gente já
mudou essa centralidade e colocou Deus como centro das nossas decisões. E aí tudo aquilo que a gente faz, a gente busca fazer de acordo com a vontade do Pai. Eu acho que é isso que Jesus quis dizer, né? A gente não pode viver uma vida, né, só focada na gente mesmo, nos prazeres, né, na satisfação das nossas necessidades biológicas. Nós somos seres, né, criados por Deus. Temos essa centelha divina em nós e é isso que a gente deve ativar colocando Deus no centro das nossas vidas. Tá bom? Uma boa reflexão a todos. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.